Olá, bem-vindos a mais uma edição do programa Terra em Transe, uma iniciativa do Grupo de Estudos sobre Conflitos Internacionais da PUC São Paulo. Você pode conhecer mais sobre o nosso trabalho curtindo a página do GES no Facebook, acompanhando o canal da TV PUC no YouTube e acessando o nosso site outraspalavras.net/Terra em Transe. A paisagem urbana, principalmente em áreas com muitos condomínios residenciais, tem sido cada vez mais desenhada por cancelas, guaritas, câmeras, cercas e serviços de vigilância em geral. É comum a justificativa de que o uso da segurança privada é uma alternativa à ineficiência da segurança pública em proteger os cidadãos da violência e da criminalidade. A segurança privada diz respeito a atores não estatais que realizam serviços de vigilância patrimonial, segurança pessoal, transporte de valores, escolta armada e treinamento para a formação de vigilantes. Segundo dados da Federação Nacional das Empresas de Segurança e Transporte de Valores, a FENAVIST, atualmente no Brasil existem 2.694 empresas privadas de segurança, com a região Sudeste concentrando cerca de 40% delas. O mercado brasileiro da segurança privada é estimado em 33 bilhões de reais e gera cerca de 500 mil empregos, de acordo com reportagem da Folha de São Paulo. Inclusive, não é raro que os próprios policiais também trabalhem no mercado de segurança privada, seja como uma forma complementar à renda ou até mesmo atuando como donos dessas empresas. Esse é um dos motivos pelos quais é necessário evitar a leitura da segurança pública e da segurança privada como duas esferas dicotômicas. É preciso compreender as conexões e contradições entre as duas. Segundo um levantamento da agência pública, em 2017, uma em cada 4 empresas privadas de segurança é ligada a policiais. O levantamento, no entanto, só incluiu nomes de policiais que constam como sócios das empresas. Porém, há uma atividade muito mais comum, os chamados bicos, que alguns policiais realizam. De acordo com a agência pública, as estimativas são que, para cada vigilante cadastrado, 3 atuam no setor clandestino de segurança privada, como policiais, agentes penitenciários e outros servidores de segurança pública. A expansão da segurança privada não ocorre apenas no Brasil, trata-se de um fenômeno global. Há algumas hipóteses para isso, desde a questão de ser uma resposta ao aumento da violência e da criminalidade, até a exportação de equipamentos e expertise relacionados às dinâmicas da segurança privada dentro do sistema capitalista global. Diante disso, quais as relações entre o público e o privado nessa dinâmica? Em que medida a privatização da segurança no Brasil é influenciada por processos globais? Quais são os impactos disso na sociedade? A segurança privada reproduz algumas lógicas de discriminação? Há, de fato, alguma correlação entre o uso de segurança privada e a diminuição das taxas de violência? Para responder essas e outras tantas perguntas relacionadas à privatização da segurança no Brasil e no mundo, nós temos o prazer de receber hoje o Kleber Lopes, professor de Ciência Política na Universidade Estadual de Londrina, coordenador do Laboratório de Estudos sobre Governança da Segurança, o LEGS, e especialista em temas como segurança pública e privada, criminalidade urbana e redes de segurança. Acompanhando o Kleber estão os professores de Relações Internacionais da PUC São Paulo, Tomás Paoliello e Rodrigo Amaral, para quem eu passo a palavra agora. Obrigado, Isa. Queria começar agradecendo a introdução e agradecendo a participação do Kleber aqui com a gente. É um prazer tê-lo aqui conversando conosco sobre esses temas que acho que são temas tão importantes e tão prementes aqui para o nosso debate público no Brasil. Apesar de serem temas que às vezes aparecem pouco no debate público, né, particularmente as lógicas da governança da segurança, eu acho que são questões fundamentais para que a gente compreenda, né, o Brasil contemporâneo. Kleber, eu queria começar fazendo uma pergunta para você, baseada aí na afirmação ou na conceituação do Max Weber a respeito do Estado, né, como sendo essa entidade que reivindica para si o monopólio do uso legítimo da violência num determinado território. No entanto, a gente tem visto uma expansão da segurança privada, né, e tem visto um aumento significativo, não apenas no Brasil, como a Isa falou, de atores privados de segurança, né, atuando nas nossas grandes cidades, principalmente, né, a gente tem visto uma reprodução desse tipo de agente.
Como você relacionaria esse fenômeno do crescimento da segurança privada diante, né, da nossa percepção tradicional do que seria o Estado, particularmente colocando aí em tensão uma concepção que eu acho que é muito difundida de que os serviços relacionados à segurança e à violência, a gente inclui aí defesa, encarceramento e sistema prisional, foram tradicionalmente muito associados à administração pública, né, e aos governos como principais atores desse tipo de serviço. Então eu queria que você fizesse um balanço aí do significado do crescimento da segurança privada. Olá, Tomás, Rodrigo, satisfação conversar com vocês. A ideia de que o Estado detém o monopólio da violência é uma ficção. Nenhum Estado jamais conseguiu obter esse monopólio, né? O Estado sempre reivindicou esse monopólio, porque esse deter o controle sobre os recursos de coerção significa controlar uma das dimensões mais importantes do exercício do poder em qualquer sociedade, né? Então, os Estados modernos reivindicaram isso, mas efetivamente nunca conseguiram alcançar esse monopólio. Alguns estados da Europa Ocidental, da América do Norte, por volta de meados do século XX, chegaram próximo a isso, né? A polícia nesses estados realmente ela cresceu enormemente e passou a desempenhar um papel muito importante na provisão de segurança dessas sociedades. No caso da sociedade brasileira, nunca estivemos nem perto de que isso ocorresse, efetivamente. O acesso e uso dos meios de violência na nossa sociedade sempre foi pulverizado, sempre foi disperso, né? Então, acho que essa é uma primeira questão importante que a gente tem que marcar, né? Nossa sociedade é diferente das sociedades, especialmente da Europa do Norte e da América do Norte, desculpem, da Europa Ocidental. No entanto, a partir da segunda metade do século XX, de forma mais acentuada a partir do final dos anos 60, alguns processos comuns em ambas as sociedades, eles vão tornar essa ideia do monopólio ainda mais problemática, né? E um desses processos é justamente a expansão do mercado de segurança privada, o crescente envolvimento do mercado provendo serviços de segurança. Tá? Isso ocorre por uma série de motivos, que a gente certamente vai ter a oportunidade de falar, mas aqui estamos falando realmente de um processo global que envolve todas essas sociedades. No Brasil, isso vai acontecer mais acentuadamente a partir dos anos 80. Essa tendência se coloca claramente na sociedade brasileira a partir dos anos 80. Né? Na Europa Ocidental, na América do Norte, já a partir do final dos anos 60, na Inglaterra, já os dados de censos mostram que a partir final dos anos 50 já começa a haver um crescimento do setor de segurança privada. De modo que essa ideia, o Estado continua reivindicando o monopólio da violência, evidentemente, né? Mas ele se coloca em outros termos. Deter o monopólio da violência significa deter muito mais as condições de regular esse mercado de segurança privada, e não efetivamente controlar todos os recursos que envolvem a provisão de serviços de segurança. Interessante, Kleber. Eu acho que a partir dessa tua... Primeiro, obrigado, né, pela presença também. É um prazer aí recebê-lo aqui no nosso programa da PUC. A partir dessa tua explicação, eu fico pensando, né, é inevitável, mesmo assim, né, mesmo pensando que é uma relação, não é tão óbvia, né, essa relação da segurança pública e privada, né, mas é inevitável, quando a gente faz essa primeira percepção, a gente pensa, tema de segurança é um tema do Estado, né, e quando a gente fala privatização da segurança, é quase que inevitável a gente associar isso como um processo de transição, né? Parece que era público, se torna privado. Porém, a gente sabe que é mais complexo que isso. E você, sendo pesquisador dessa área, você utiliza vários termos que eu acho que tentam explicar essa complexidade. Eu queria que você explorasse um pouco esses conceitos que você utiliza, né?
principalmente os conceitos de pluralização da segurança que você utiliza e o conceito de governança da segurança. Em que medida esses dois conceitos ajudam a gente a entender essa complexidade da relação público-privado e da privatização da segurança em especial? Ok. Interessante a questão, Rodrigo. De fato, o termo privatização da segurança, ele não dá conta de explicar todos esses processos que envolvem a participação do mercado, das comunidades, enfim, de atores não estatais nos processos de promoção da segurança nas sociedades contemporâneas. O termo privatização, no sentido mais estrito da palavra, ele diz respeito à transferência de funções desempenhadas pelo Estado para atores não estatais. Ocorre que o crescimento da segurança privada, ele envolve esse tipo de processo dentro do setor privado, por exemplo. O que ocorre é que você tinha antes funções de controle social que eram realizadas dentro de empresas, dentro de áreas residenciais, que elas se tornam mais especializadas, elas passam a ser realizadas por indivíduos designados especificamente para aquela função. Então, antes você tinha numa planta industrial, por exemplo, os mecanismos de controle social eles eram feitos de maneira dispersa, todos os funcionários de algum modo exerciam o controle social. O que vai acontecendo é que esse processo vai se especializando e alguns agentes começam a desempenhar essa função, especificamente controle social, supervisionando trabalhadores, né, tentando prevenir furtos, desvios de segredo industrial e assim por diante. E como parte da busca por eficiência nesses processos de especialização, ocorre a terceirização desses serviços. Empresas que inicialmente contratavam funcionários do seu corpo próprio para exercer essas funções especializadas de controle, elas passam a terceirizar isso para empresas que vão se especializar na provisão desses serviços. Tá? Então, note que o que estamos falando aqui não é exatamente um processo de privatização. Tá? A gente está falando do deslocamento, da especialização do controle social e do deslocamento de funções de controle social realizadas de maneira instrumental, intencionalmente, dentro do próprio setor privado. Tá? De modo que não é exatamente privatização o que estamos falando aqui. Bom, por conta disso, o uso do termo... e esse processo que a gente está descrevendo dentro do setor, dentro do mercado, digamos assim, ele ocorre também dentro das comunidades, por exemplo. Tá? Então, usar o termo privatização não é o mais adequado. O que os acadêmicos começaram a fazer, especialmente a partir da década de 90, foi utilizar o termo pluralização. Tá? A ideia de pluralização ela é muito mais abrangente e ela visa captar justamente o fato de que o campo da segurança ele se tornou um campo muito mais complexo, muito mais diversificado, ou multilateralizado. Esse é um outro termo que os estudiosos também vêm utilizando alternativamente a pluralização. Houve um processo de multilateralização da segurança, porque a segurança hoje ela é provida por muitos atores, certo? Não são só apenas atores estatais, são vários atores não estatais de diferentes tipos, atores vinculados ao mercado, que fazem essa provisão visando lucro, mas também atores vinculados às comunidades que fazem isso voluntariamente para resolver e lidar com seus problemas de segurança. Tá? E o termo governança da segurança, ele também aparece na literatura a partir dos anos 90, para dar conta da multiplicidade desses atores, da maneira como eles se relacionam, como eles se coordenam para prover a segurança dentro desse campo pluralizado. Tá? Então, governança aqui tem várias definições na literatura, mas na área de pesquisa sobre segurança, a mais comum tem sido utilizar o termo governança de uma maneira bastante ampla para designar os processos as tentativas intencionais de conformar o fluxo de eventos. Tá? Então, todo e qualquer processo que age nessa direção com o objetivo de promover segurança são processos de governança da segurança. E esses processos podem ser dirigidos por atores estatais ou atores não estatais. Tá? Conformar o fluxo de eventos significa não apenas tentar controlar o comportamento das pessoas, mas também
de situações, circunstâncias, espaços físicos, porque tudo isso pode ter repercussão sobre a segurança. Tá? Então, governança diz respeito a esses processos, de controlar pessoas, circunstâncias, espaços, com o objetivo de promover segurança, promover a proteção das pessoas e dos bens que estão presentes nesses espaços que são objetos de governança. Ô Kleber, na sua resposta anterior, você mencionou outros casos para além do Brasil, né? Você falou aí, por exemplo, da Inglaterra, que muito precocemente, de acordo com você, já começa a apresentar o crescimento de um mercado para a segurança privada. Então, eu queria fazer uma pergunta para você, trazendo essa perspectiva um pouco mais global ou internacional para o processo de privatização da segurança. Né? A gente sabe que aqui no Brasil muitos desses processos foram disparados por emulação, por inspiração ou por influência do que acontece nos Estados Unidos, por exemplo. Então eu queria que você nos desse também um pouco um panorama de quais são os países que são modelos para esse tipo de, para o desenvolvimento dessas novas formas de governança descentralizada de segurança, e se o Brasil de fato se conforma com o que é o modelo norte-americano ou o modelo britânico, né? E particularmente o que eu acho que seria interessante você explorar, que eu acho que você já falou um pouco nessa resposta aqui para o Rodrigo, é essa relação da expansão da segurança privada com as próprias lógicas da economia global. Quer dizer, tem uma lógica da relação da segurança privada com o que se espera em termos de segurança patrimonial, o que se espera de gerenciamento de riscos. A gente sabe que as seguradoras, por exemplo, têm um impacto importante na formação desses mercados para a segurança privada. Então, eu creio que seja inevitável que a gente associe essa expansão global da segurança privada como parte da formação de uma economia global. Então, se pudesse explorar essa dimensão, para a gente seria interessante. De fato, Tomás, acho que os principais processos que dirigem essa expansão, eles têm a ver com mudanças mais gerais que ocorrem na economia. Os processos que eu descrevi anteriormente, de especialização do controle social e transferência dessas funções para empresas que também se especializam na provisão desses serviços, já aponta nessa direção. Mas você tem outras transformações mais gerais na configuração do espaço urbano, que tem relação com a especialização da economia, que também vão ser... são variáveis importantes para explicar esse processo de expansão do mercado de segurança privada. Um desses processos é a reconfiguração do espaço urbano e a criação do que os pioneiros do estudo de segurança privada, o Clifford Shear, Philip Stanning, chamaram de propriedades privadas de massa, ou propriedades privadas massificadas, que são grandes propriedades que concentram muitos serviços ou concentram uma grande quantidade de pessoas em seu interior. As plantas industriais, quando elas se concentram em espaços geográficos específicos, elas configuram unidades privadas de massa, porque muitos trabalhadores estão ali dentro, certo? Algumas plantas, dezenas, centenas de trabalhadores, algumas plantas industriais têm o tamanho de pequenas cidades. Os shopping centers talvez sejam um outro exemplo muito claro desse processo, né? Então, há uma concentração de lojas, uma concentração de serviços dentro de propriedades, tá? Que atraem uma grande quantidade de público. Você tem a criação dos condomínios de trabalho ou de moradia, que também vão concentrar um grande número de pessoas para trabalhar ou para morar e viver dentro desses espaços. E todos esses processos que estão associados à criação dessas propriedades privadas de massa, a gente poderia citar vários outros tipos de propriedade de massa, como as arenas esportivas, como os parques temáticos, tipo Disney World, enfim, essas arenas gigantes que concentram espetáculos esportivos. Todas essas propriedades, elas, ao se constituírem, elas criam demandas de segurança muito específicas, muito especializadas, e que o Estado não teria condições de atender a essas demandas de segurança. Mesmo porque se o Estado atendesse a essas demandas de segurança, se partíssemos do princípio de que, como
público em geral circula por essas propriedades, então seria uma obrigação do Estado prover a segurança dentro dessas propriedades. Mas isso traria consequências muito complicadas, né, para a própria organização do Serviço de Segurança Pública, de modo que seria, inclusive, justo discutirmos processos de captura, né, que essas propriedades teriam, que elas realizariam em relação à provisão dos serviços de segurança. Então, o Estado, na verdade, tem se concentrado na provisão de serviços de segurança no espaço público, lidar com problemas como a violência letal, né, e outros problemas, a contestação da ordem instituída via protestos. Tá? Então, para ficar nesses dois exemplos, o Estado tem se especializado cada vez mais na provisão desse tipo de serviço e, por outro lado, o setor privado, o setor de segurança privado, o mercado, de um modo geral, tem se especializado no atendimento das demandas de segurança que são muito especializadas dentro desses espaços. Tá? Então, elas são tão especializadas que o Estado ou não tem condições ou não tem o interesse de lidar. Imagina que o Estado vai ficar concentrando as suas energias para lidar com um problema de furto dentro de fábrica. Né? Então, isso, em grande medida, o Estado não percebe como sendo um problema dele. Isso é um problema que as empresas precisam lidar. Elas que precisam fazer a gestão e a prevenção dos seus processos de modo a evitar furtos, né? E, consequentemente, evitar perdas nos seus balanços. Cada produto furtado significa prejuízo para a empresa, evidentemente. Então, há demandas muito específicas dentro da economia que vão gerando esse mercado, que vão criando esse mercado. Tá? De um lado, não há interesse do Estado e nem condições de prover serviço, portanto, o Estado, o setor privado, se reorganiza para prover esses serviços. E você cita as seguradoras, de fato, elas têm um papel muito importante nesse processo, porque elas funcionam como reguladores desse mercado de segurança, né, e como incentivadores desse mercado de segurança. Tá? Na medida em que elas criam incentivos para a contratação de empresas de segurança privada. E se você contrata empresa de segurança privada, você vai ter um bônus no seu seguro, tá? E em algumas situações as seguradoras condicionam a contratação, não é apenas uma questão de ganhar um bônus, um desconto no seguro. O seguro só é fechado se, de fato, há empresas de segurança privada. Vamos pensar o transporte de algumas cargas de elevado risco. As seguradoras, para proteger essas cargas, para segurar essas cargas, né, televisores, por exemplo, do tipo LSD, que são produtos bastante visados, chamados produtos quentes, né? Então, as seguradoras, para, de fato, vender apólices de seguro, né, para o transporte dessas cargas, ela condiciona que essas cargas sejam transportadas levando em consideração incorporando uma série de mecanismos de segurança privada. Monitoramento, empresas que se especializam na gestão, né, do risco dessas cargas, em alguns casos, escolta armada dessas cargas. Então, os mercados, e o que a gente está descrevendo aqui é um processo geral, um processo global, que se coloca nas economias contemporâneas. Tá? Então, de fato, tem processos, né, associados ao mercado que são drivers mais gerais aí do processo de privatização. Legal, Kleber. É super interessante como você descreve esse processo para a gente. E eu acho que, infelizmente, nosso tempo é super curto. Eu vou trazer uma pergunta que seria aí a pergunta para finalizar, a gente pode pensar assim, pensando no caso brasileiro, né? E eu queria que você pudesse explorar um pouco como se deu esse processo de privatização da segurança no Brasil, sobretudo pensando, né, que de um lado a gente poderia ter aí talvez uma entrada de um modelo, né, de segurança privada, mas também de empresas estrangeiras. Eu não sei se as empresas estrangeiras aparecem como um ator relevante, né, isso de um lado. Do outro lado, eu imagino que o processo de desenvolvimento de empresas nacionais, né, empresas brasileiras de segurança privada. Né? Então, se pudesse falar um pouco sobre esse processo, e junto dessa explicação, explicar também como se deu a regulamentação, né, no Brasil
da possibilidade de existirem essas empresas, né, como se deu, você escreveu um artigo, né, no International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice, justamente preocupado em explicar a regulamentação estatutária da indústria de segurança no Brasil, né? Então, como se deu esse processo na formulação da política de regulação do setor de segurança privada no Brasil, que tem aí 2000 como um ano, talvez, chave, né, de desenvolvimento. Você falou dos 80 também, né, Kleber? Então, se puder explicar isso para a gente, por gentileza. É interessante, eu acabei não respondendo uma questão colocada anteriormente pelo Tomás, e acho que a questão que você coloca permite retomar. O mercado de segurança privada brasileiro é um mercado muito fechado. Tá? Então, de um modo geral, há pouca influência do que acontece na América do Norte, na Inglaterra, no nosso mercado. Nosso mercado ele acaba sendo muito influenciado pelo que acontece em Portugal, por conta da questão da língua, dos nossos vínculos culturais, linguísticos com Portugal. A nossa maior conexão com o que acontece no mercado europeu é via Portugal. E o nosso processo de construção desse mercado de segurança privada, ele se inicia no final dos anos 60, né, e ele tem a ver com a dinâmica do regime militar. Naquele momento, grupos de oposição ao regime militar promoviam ataques a bancos, né, assaltos a banco, e para se concentrar na repressão desses grupos, o regime decidiu obrigar os bancos a contratar empresas de segurança privada. É assim que esse mercado formalmente nasce no Brasil, certo? E a sua regulação também nasce a partir daí. Como regular a participação do mercado na provisão de segurança para as agências bancárias. Nos anos 80, esses serviços começam a se diversificar, há uma demanda por transporte de valores, por serviços de guarda-costas, e serviços de vigilância patrimonial no mercado em geral, não apenas no setor de segurança bancária. E a regulação vai correndo atrás desse serviço. Tá? E a nossa regulação, aparentemente, ela foi desenhada muito sobre influência do que acontecia ali em Portugal, mas foi também muito num processo de aprendizado. Tá? Assim, não está claro de que nós copiamos determinado modelo de regulação. De fato, foi algo que foi gestado aqui internamente a partir de um processo de aprendizado. Certo? Em grande medida, a regulação assume essa conformação. E a partir agora da década de 2000, aí sim é que começa a se repensar essa regulação, porque a legislação principal que regula o mercado de segurança privada no Brasil é uma lei de 83. Tá? Então, uma lei bastante antiga, que não dá conta de uma série de mudanças que ocorreram nesse mercado. E aí, desde o começo da década de 2000, começa a se discutir de forma mais consistente a mudança desse marco regulatório. Mas, de fato, essas mudanças ainda estão sendo discutidas, né? Nada foi concretizado. E elas foram, uma das mudanças que estava na mesa era de tornar esse mercado um mercado mais aberto, né? Que permitisse a participação de grandes empresas internacionais. Essas empresas têm muita dificuldade de entrar no mercado brasileiro, com exceção do mercado de transporte de valores. No mercado de transporte de valores, algumas empresas internacionais entraram, como a Brinks, como a Protege. Essas empresas entraram. Certo? Mas, curiosamente, elas agora fazem um esforço para fechar o mercado de transporte de valores. O grande lobby dessas empresas de transporte de valores hoje é por manter esse mercado fechado, não permitir a entrada de novas empresas internacionais. Tá? E, em alguma medida, também existe um lobby aí de parte do setor de segurança privada para não permitir a entrada de grandes players globais nesse mercado. Tá? Então, como é que... No entanto, essas empresas estão entrando no nosso mercado. E elas entram comprando outras empresas, entrando como sócias, né, de algumas empresas. Mas, efetivamente, a nossa legislação ainda ela impõe limites à participação de empresas. Porque quando ela foi criada, na década de 80, havia um entendimento de que a segurança privada ia lidar com um problema com a proteção do Estado também, com segredos de Estado, etc. E, portanto, abrir isso para o capital internacional significava um risco à própria soberania nacional, o que é completamente equivocado. Certo? O mercado americano é um mercado bastante aberto. As principais empresas que atuam no mercado americano são empresas globais. Certo? No mercado europeu, mesma coisa. Certo? Então, comparativamente, o nosso mercado, como vários setores da nossa economia, ele é bastante fechado.
ele é ainda bastante fechado. E esse é um dos temas centrais que está sendo debatido agora, na mudança da regulação da segurança privada, e um dos temas que impede a mudança, porque o lobby tem sido muito forte para impedir a entrada de empresas internacionais. O relator do projeto, que está lá no Senado, ele deu parecer favorável à entrada de novas empresas. Ele entende que esse mercado não deve ser protegido nesses termos. Tá? Mas, enfim, de um modo geral, o nosso mercado ele é bastante protegido. Kleber, muito obrigado pela presença aqui hoje no nosso programa. Infelizmente, como eu falei, o tempo é curto. Eu queria perguntar o impacto da sociedade, né, como isso afeta. Teria aí várias perguntas ainda planejadas para a gente fazer. Quem sabe a gente não faz um segundo programa qualquer dia desses também. Mas eu agradeço, achei que foi ótimo, aprendemos muito sobre esse tema. E com isso, eu vou convidar a Isa Agostinelli para fazer o fechamento do nosso programa de hoje. Isa. O áudio está desligado, Isa. Perdão. Obrigada, Rodrigo e Tomás, e obrigada especialmente ao Kleber, né, que aceitou aí nosso convite para participar dessa discussão tão rica e necessária. Mas nessa parte final do programa, a gente vai indicar alguns grupos de pesquisa e alguns textos sobre o tema da privatização da segurança, e todos os links relativos a essas indicações estão disponíveis aqui na descrição do vídeo. O primeiro grupo que a gente quer indicar é justamente o Laboratório de Estudos sobre Governança da Segurança, o LEGS, que é coordenado pelo Kleber e se dedica aos estudos sobre as maneiras pelas quais a segurança é produzida nas sociedades, mas com foco aí especial nos atores não estatais. E alguns tópicos abordados pelo LEGS são a privatização e pluralização da segurança, governança da segurança, parcerias público-privado, empresas militares e de segurança privada, e entre muitos outros. O segundo grupo de pesquisa é o Núcleo de Estudos Translacionais da Segurança, da PUC São Paulo, que é coordenado pelo professor Paulo Pereira e também pelo professor Tomás. E o NETS, ele trabalha com temas relacionados aí à transnacionalidade da criminalidade, das drogas e dos mecanismos de segurança contemporâneos, temas que são desenvolvidos ali em duas linhas principais de pesquisa, que é a primeira é o crime e regulação das drogas, em perspectiva internacional, e a segunda é a governança da segurança e política internacional. E aí, como material de leitura, a gente indica 3 artigos que foram escritos pelo Kleber, e alguns ele até mencionou aqui na entrevista. O primeiro foi publicado em 2018 na Crime Law and Social Change, que é o Policing Labor, The Power of Private Security Guards to Search Workers in Brazil. E nele, o Kleber analisa os fundamentos e limites legais impostos pelo Estado brasileiro para que os seguranças particulares possam realizar algumas buscas no local de trabalho, diante aí dos problemas causados por casos de furtos em empresas privadas, por exemplo. O segundo artigo é o Assessing Private Security Accountability, a Study of Brazil, publicado na Policy and Society em 2014. E esse artigo ele analisa, aí, com base em 2 estudos de caso, o funcionamento do controle exercido por empresas de segurança privada atuantes no Brasil. E, por fim, a gente indica um outro artigo do Kleber, mas aí é escrito em coautoria com o Caio de Moraes, que se chama Statutory Regulation of the Security Industry Under Pressure, The Brazilian Case, publicado no ano passado no International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice, que o Rodrigo até citou na pergunta dele. E nesse texto, os autores eles analisam os processos aí de formulação da política de regulação do setor de segurança privada no Brasil entre os anos 2000 e 2018. Muito obrigada a todos aí que nos acompanharam. E a gente se encontra no próximo Terra em Transe, na quarta-feira que vem, às 18h30, para conversar com o professor Miguel Chaya sobre o cineasta Glauber Rocha e o filme que nos serviu de inspiração para o programa, o Terra em Transe. Até a próxima!